Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos iniciar hoje o terceiro vídeo falando sobre qual a direção seguir. Hoje o Senhor, Ele quer nos revelar, amém? Primeiro nós vimos que nós analisamos o caminho em que estamos. Qual caminho estamos? Depois nós entendemos o que traz luz para o caminho que eu estou, que é a palavra do Senhor. Amém? Reconhecendo eu o caminho aonde eu estou, se eu estou no caminho que está de acordo com a palavra, a qual ela trouxe luz, eu volto ao ponto inicial, aonde eu confesso os meus erros e me arrependo. E agora eu começo um novo caminho, aonde eu sou direcionado por Deus. Amém? Aonde Deus ele se comunica comigo e eu me comunico com Ele, estando eu sensível em oração. E agora? Quem me direcionará agora nessa caminhada, nesse caminho? A direção nada mais é do que o Espírito Santo de Deus. Ele é a direção para as nossas vidas. É Ele quem nos direcionará nos nossos dias. Amém? Nós vamos ver que a direção é o Espírito Santo. Aqui em João 16, do versículo 12 ao versículo 15. João 16, do versículo 12 ao versículo 15. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. O Espírito Santo não só dá testemunho de Jesus Cristo, que é a palavra. Jesus é a palavra. E o Espírito Santo não só dá testemunho da palavra. Ele é a verdade. O Espírito Santo de Deus é a verdade e nos convence de tudo. Então, Ele é a direção que nós precisamos para caminhar nesse novo caminho que é Jesus. Amém? Ele não só dá testemunho, mas Ele é a verdade e nos convence dessa verdade. Em João 16, lá no versículo 7 ao 11, nós lemos antes do 12 ao 15. Agora nós vamos subir um pouquinho no verso 7, do 7 ao 11. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor que vocês vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. O Espírito Santo nos dias de hoje é o direcionamento para a vida. Amém? Ele é a bússola que nos aponta o que nós devemos fazer. Amém? Nós estamos caminhando com Cristo. Já estamos caminhando com Cristo. Amém?
Estando nós caminhando com Cristo no caminho da vida, da palavra que é Jesus, durante essa caminhada, nós temos algumas dúvidas, né? Algumas coisas nos inquietam, porque é normal, faz parte de nós. Então o Espírito Santo ele é como uma bússola que direciona aonde você está naquele momento. Bom, eu estou aqui. Para onde agora eu vou? Para o sul? Para o norte? Para o leste? Para o oeste? Para onde devo eu ir agora? O Espírito Santo de Deus, ele é a bússola, amém? Ele é a direção que nós precisamos. Se vamos continuar, se não vamos continuar, se devemos fechar o negócio, não fechar o negócio, conectar com aquela pessoa, ele vai nos dar testemunho, vai nos testificar, amém? Ele vai nos testificar durante a caminhada do que fazer e do que não fazer. Ele é o direcionamento que nós precisamos durante essa caminhada. Então, para que a gente tenha essa comunhão com o Espírito Santo, para que ele venha estar conosco, nos direcionando dia após dia durante essa caminhada, eu preciso convidar o Espírito Santo de Deus. A gente brinca muito, às vezes, quando estamos conversando, que ele tem um sentimento, ele tem temperamento. E o Espírito Santo de Deus, nós vamos ver que dentro da palavra que ele tem temperamento, porque a palavra fala para que a gente não entristeça ele. Então quer dizer que ele deseja ser convidado por nós, ele deseja ser chamado por nós. Ele não é invasor, ele não é persuasor, daquele que vai te persuadir. Você tem que me buscar, não. O Espírito Santo, ele espera um convite de nós. Ele bate e espera ser convidado para entrar. Ele não sai entrando assim, não. Quem sai entrando assim, vocês já sabem quem é. Aqui em Atos 5:32, Atos 5:32 diz o seguinte: e nós somos testemunha acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Daqueles que lhe obedecem. A obediência atrai o Espírito Santo. A obediência a Deus, a palavra, a instrução do Senhor atrai o Espírito Santo para perto de nós. Amém? É uma das coisas. E aqui em Efésios 4:30 diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aqui nesse versículo nós sabemos que o Espírito Santo ele tem sentimento. Não entristeçais. Não entristeçais. As nossas palavras e as nossas atitudes afasta ou atrai o Espírito Santo para nós. Então, por isso que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que como nós nos portamos. Amém? Porque isso vai atrair ou vai afastar o Espírito Santo para perto. Vai atrair para perto de nós ou vai afastar ele de nós. Amém? Nós vamos ver aqui também. Amém, amém, amém. Nós vamos ver aqui também em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16 e 17. Gálatas 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e antes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que alimenta a carne milita contra o espírito. Milita com aquilo que alimenta o Espírito. O Espírito Santo de Deus dá alimento ao nosso espírito. Entende? Então, tudo que é carnal, tudo aquilo que alimenta a carne, tudo aquilo que satisfaz a carne,
tudo que satisfaz a carne. Amém? Eu não digo que você não tem um corpo, que você não tem que comer, que você não tem que beber, que você não tem que cuidar do seu corpo. O seu corpo ele é templo do Espírito Santo. Mas quando eu permito que a carne esteja governando o meu espírito, amém? Eu afasto o Espírito Santo de mim. Entende? Porque ele não tem lugar. Eu dou tanto lugar à carne e eu tiro o lugar que é dele. Eu ocupo o lugar do Espírito Santo com as coisas da carne. Amém? Com aquilo que alimenta a carne. Então, convide o Espírito Santo. Amém? Convide o Espírito Santo. Esteja com ele. Cuide daquilo que afasta ele de você. Cuide daquilo que alimenta a sua carne e tira o espaço que é dele. Amém? Nós vamos ver aqui em Gálatas, Gálatas nós já lemos. Vamos ler aqui Hebreus 3, versículos 7 e 8. A gente gosta de palavra, amém? Eu venho agora de um berço apostólico que une profético com palavra e eu nunca vi uma união tão violenta como essa. Eu tenho aprendido muito e agora o Espírito Santo tem me ensinado a ministrar dessa forma. Eu ouvi muito e busquei muito, agora está na hora de dar, né? Na hora de dar aquilo que é do Senhor para os filhos dele. Então nós unimos aqui o profético com a palavra. Hebreus 3, 7 e 8 diz o seguinte: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Ele vai te direcionar. Quando você chama o Espírito Santo, quando você ora, quando você busca, quando você atrai ele para ti, ele vai te direcionar. Ele vai falar com você. Você não vai ficar sem ouvir ele. Só que a questão é, muitas das vezes, aquela voz interior que vem dentro de nós, que é a voz do Espírito que está te dizendo: filho, não faça isso. Eu já tive experiências com o Espírito Santo em que ele falou comigo assim: não vai, é cilada. Eu lembro perfeitamente uma ocasião que eu tive. Eu estava num propósito e uma pessoa me convidou para sair e o Espírito Santo falou comigo claramente assim: não vai, que é cilada do inimigo. Adivinha o que aconteceu? Eu fui, não dei ênfase à voz do Espírito, pus a minha carne à prova. Amém? Às vezes nós colocamos a nossa carne à prova. Por isso que aqui eu falo da questão do alimento, aqui mais em cima, quando eu falei aqui em Gálatas 5, a gente tem que cuidar daquilo que a gente sabe, que a carne pode falar mais alto, entende? E o Espírito Santo, ele é tão nosso amigo, tão nosso conselheiro, que ele fala assim: não vai, porque você vai pôr sua carne à prova. Então não vai, você está num propósito comigo. E aconteceu. Entristeci o Espírito Santo nesse dia, porque não dei ouvido à voz dele. Endureci meu coração. É como se eu tivesse endurecido, sim, meu coração. E fui, porque eu não ouvi, e fui, temei, e fui. Então, nós temos que cuidar muito, porque às vezes nós não damos ouvido. Nós damos ouvido à voz interior que está dentro de nós, da nossa mentalidade, daquilo que foi construído ao longo da nossa vida, aquilo que nós fizemos, né, onde nós fomos inseridos, e nós deixamos a nossa mentalidade, o nosso eu falar mais alto que o Espírito Santo. E nós endurecemos o nosso coração para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele nos convence da verdade, ele nos convence do juízo. Então ele fala conosco aquilo que está errado.
E ser confrontado para nós, seres humanos, é muito delicado. E muitas das vezes o Espírito Santo vai nos confrontar aquilo que nós estamos fazendo. E às vezes nós endurecemos o nosso coração. Nós não ouvimos Ele. E aí nós começamos a continuar caminhando e vivendo ciclos repetitivos na nossa vida. Porque nós chegamos em um determinado ponto e naquele ponto a gente quer fazer da nossa forma. Não, até aqui o Senhor pode ir, daqui para frente eu que decido, eu que faço. Amém? Então vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco, porque Ele é a direção. Ele é a direção. Ele é a direção. O Espírito Santo é a direção. Vamos orar. Pai Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, resplandecente estrela da manhã. Grande eu sou, Tu és o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Pai, nós Te damos graça por esse tempo. Espírito Santo de Deus, nós Te pedimos perdão por todas as vezes que fraquejamos, que afastamos de nós. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, fala conosco, aponta-nos, direciona-nos, enche nossos corações de fome e sede por estar contigo. Oh, que a nossa carne perca o controle, que o Espírito esteja conectado com o Espírito Santo, caminhando juntos, direcionados. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai, envia os Teus anjos em nosso favor, nos ensina todos os dias, nos dá ouvidos sensíveis, nos dá coração disposto a obedecer, não só ouvidos sensíveis para ouvir, mas coração disposto para obedecer aquilo que nos é direcionado pelo Espírito Santo. Nós Te pedimos, Papai, vem nos encher, nós somos dependentes de Ti. Nós somos dependentes de Ti. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te agradecemos, Pai. Bendito é o Teu nome, louvado é o Teu nome. Nós entregamos tudo a Ti. Toma os nossos corações, toma o controle e vem nos ensinar, porque nós desejamos caminhar no caminho que o Senhor tem, na Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom, amém? Deus é bom, Deus é fiel o tempo todo. Ele não nos deixa. Ele não nos deixa confundido nem abatido. Amém? Que Deus te abençoe. Eu peço para que você curta, compartilhe, comente aqui nos vídeos. Em nome de Jesus, seja um colaborador dessa obra. Até o nosso próximo vídeo.